Estamos de volta. Hoje eu converso com o Erasmo de Oliveira. Ele é protetor de animais, está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre a adoção de animais. O Antônio está de volta aqui no colo do Erasmo agora. Ele passeou já aqui, miou bastante, vocês devem ter ouvido os miados dele aí. Tá tranquilo, né? Agora acho que vai. Erasmo, quando a pessoa está assistindo, então, está lá em casa assistindo a nossa entrevista, se interessou, quer adotar um animal, entra no site da Librapai e faz o quê? O site é erasmodeoliveira.org. Isso, tá na tela o tempo todo aí. Está passando aí embaixo, né? Então o detalhe é o seguinte, você que entrou no site, você vai observar do lado direito da tela, do seu lado direito, tem uma lista de aproximadamente 400 ONGs em 25 países. ONGs e protetores, tá? Então aí você vai escolher, você vai ver lá, por exemplo, você está no estado de São Paulo, então tem SP, entre parênteses, aí você vai passando o mouse e descobre a tua cidade, por exemplo, uma região próxima, e você escolhe próximo da sua casa, procura diretamente, clica no site deles, né? E adota diretamente, lá ou se torna voluntário, a pessoa pode apadrinhar um animal, por exemplo, se você mora num apartamento muito pequeno, mas você gostaria de cuidar de um animal, você pode se tornar madrinha, você deposita mensalmente uma quantia na conta da ONG, né? E você vai no final de semana visitar, brincar com o teu apadrinhado lá, então tem isso, né? Ou, por exemplo, se a pessoa tem disponibilidade, pode levar donativo para a ONG, recolher, por exemplo, uma coisa útil, papelão. Que o cachorro usa para dormir em cima, então no inverno é a cama dele, né? Ou, por exemplo, se você tem potes de água, aquele galão de 10 litros de água, lá vai ele de novo. Bom, você já reparou que o estúdio é dele, né? Então a gente não manda muito. Se você, por exemplo, quer doar galão de água, sabe aquele de 10 litros que muita gente já não usa? O pessoal, por exemplo, das lojas que vendem galão de água, eles até ficam com ele parado lá num canto. Então o que você faz? Tem uma loja que vende perto da sua casa, pede para o pessoal, corta ele no meio, aquela parte de baixo é um bebedouro para cachorro, você pode levar para uma ONG, aquilo é super útil. Então, quer dizer, muitas vezes a gente não pensa, São várias formas de ajudar. Coisas que a gente joga fora, resíduos industriais. Então, por exemplo, uma empresa, que sobra bastante tambor vazio, aquilo serve de casa. Então você tem abrigos, por exemplo, que eu conheço, que eu já fui visitar, com 800, com 1000 animais. Então você pensa bem, para você ficar mantendo casinhas bonitinhas para todos, eles precisam de um lugar para esconder do frio, né? Então se você tem, por exemplo, tambores, se eles estão limpos, se não tem um produto químico dentro, você pode recolher, pedir para o próprio pessoal da empresa entregar num abrigo. Então quer dizer, esse tambor você deita, ele vira uma casinha. Sabe? Então tem N formas de ajudar, e o legal é procurar mais próximo. O que você faz também, o que você faz, na verdade, é essa ligação. Justamente. Né? Então a pessoa não sabe onde vai adotar um animalzinho. Então, o site erasmodeoliveira.org faz essa ponte, né? Outra dica, então, quem quiser também pode ser voluntário nessas ONGs, né? Doar, então, o tempo delas, né? Pois é, e sabe o que acontece? Todo CCZ, por exemplo, tem a caminhada, né? Então você vai lá de domingo, se inscreve, para passear com o cachorro lá dentro. Porque a grande verdade é o seguinte, o bicho na natureza, ele não precisa do ser humano. Porém, a gente já domesticou, então agora a gente tem a obrigação de dar pelo menos carinho e respeitar ele como ser vivo, né? Sabe uma coisa interessante que eu estava observando na reportagem ali? Que, por exemplo, o pessoal fala de você ser voluntário, de você não ter mais como colocar animais ali dentro, que já tem um limite. Sabe como que a gente consegue isso? Tendo justamente essa ponte. Então, por exemplo, você mora em São Paulo, você procura essa ONG e adota 10 cachorros, você vai abrir 10 vagas. Então o detalhe é esse, tem que ter um fluxo de coisas, porque, por exemplo, a gente tem que castrar os animais de rua para não ter essa proliferação, senão tem milhões no mundo, nós não vamos conseguir nunca, né? Mas se todo mundo procura uma ONG próxima de casa, então, por exemplo, para quem assistiu essa reportagem, poxa, que bom, eu gostaria de ajudar, mas fica em São Paulo, não tem problema, vai ver no meu site, tem no Maranhão, tem no Ceará, tem no Rio Grande do Sul, então você procura mais próxima, e ainda que não tenha ONG nenhuma, você viu um bicho abandonado, simplesmente adota. Traz para dentro de casa, cuida dele, que ele vai te recompensar. Ele vai te passar uma doença que a gente não vai conseguir se livrar nunca, chamada amor. Sabe? Então, qual motivo leva alguém a fazer mal para um bicho? O mesmo motivo pelo qual o Caim matou Abel, né? Coração duro. Então, quer dizer, hoje, por que as pessoas fazem mal para um bicho? Porque a pessoa não pensa que é uma forma de vida. Sente dor, frio, medo, como a gente, né? A gente está vendo aí na imagem o Antônio passeando aqui pelo nosso estúdio. Está se divertindo, né, Antônio? Muito bom ter um animalzinho aqui. É a segunda vez que a gente tem um gatinho aqui no estúdio, bem bacana. Tá falando de mim ou dele? A pessoa pode escolher o bichinho de estimação que vai adotar? Claro, esse aqui escolheu a gente, né?
Porque ele que veio atrás de mim. Então, na verdade, se você quiser, é interessante o seguinte, quando você vai até uma ONG, por exemplo, você procura lá, você conforme chega, o bicho te procura. Você vai se identificar com algum deles e certamente você vai se apegar, ele vai se apegar a você, você vai acabar levando ele para casa. Também tem isso, né? O animal tem que se adaptar à nossa casa, à nossa vida. Pode dar alguma coisa errada nesse caminho aí? Olha, o que pode acontecer é o seguinte... O animal, ele tem o modo de vida dele. Então, por exemplo, ele vai, como o Antônio, por exemplo, ele está passeando aqui, ele está reconhecendo o território. Se você entender que ele tem essa necessidade para ele se sentir em casa, da mesma maneira, quando você chega, por exemplo, numa escola, num trabalho novo, você vai se apresentar para as pessoas, você vai ver onde fica o banheiro, o refeitório, onde que é a saída de incêndio, né? E ele está fazendo a mesma coisa. Então, por exemplo, um animal, ele vai ver as coisas de uma maneira diferente. Você tem um estofado em casa, para ele pode ser um lugar onde ele arranhar a unha, né? Para afiar a unha. Se você tem, por exemplo, um colchãozinho velho para ele fazer isso, ele vai se adaptar a brincar com o colchão e vai esquecer o estofado. Então, essas coisas, como por exemplo uma criança nova em casa, você tem que se adaptar um pouco, porque a criança não vai entender logo de cara a forma de vida, né? Então, se você tem o teu hábito e tal, você vai ter que se modificar um pouco, daqui a pouco você vai treinando direitinho, e a hora que você conseguir chegar num acordo, é rápido. Sabe, você vai se identificar tanto, daqui a pouco você vai dormir um pouquinho, ele dorme junto com você, ele acorda no teu horário, ele sai para passear junto, isso aí é tranquilo, viu? Você acha que agora as ONGs estão tendo mais visibilidade? Então que as pessoas estão se mobilizando mais para adotar os animais? Olha, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, existe mais organização, as pessoas estão tendo consciência, só que muitas vezes é por isso que eu coloquei o meu site no ar, e eu modifiquei de um site que era um currículo meu, na verdade, eu comecei a divulgar tanta ONG, que hoje virou só um site de ONGs, né? Na verdade é o seguinte, existe a ONG organizada, existe o protetor organizado e existem pessoas que querem adotar e precisavam dessa ponte. Então o sentimento de amor pelo bicho já vem desde a antiguidade, né? Isso é uma coisa antiquíssima, né? No Egito, por exemplo, o gato era sagrado, porque o Egito, eles tinham uma colheita muito grande, o Vale do Nilo, né? Você imagina a África inteira ali, aquela parte acima do Saara ali, ela não tem fertilidade. Então o que acontecia? O Vale do Nilo, ele inunda, e ali era a região mais fértil da África. Então o que acontecia? Eles guardavam os cereais e o gato defendia o estoque de cereais dos ratos. Então por isso ele era sagrado, né? Então isso é coisa do que de 3.000 anos atrás. Esse sentimento já sempre existiu e as pessoas só precisavam de uma maneira de se aproximar, né? Como que eu vou levar um bicho para casa? Eu não sei onde tem. Aí agora entra no site, procura e acha, né? A pessoa pode adotar mais de um bichinho? Deve. Opa, sabe por quê? Se você tem, por exemplo, um animal em casa, você tranca a casa de manhã, tá, muito obrigado, vou sair para trabalhar, você volta de tarde e ele fica lá o dia inteiro assim, ó. Eu tenho um acordo com os meus, que eu já falei, 1 hora de internet por dia e nada mais. Então, por exemplo, eles brincam entre eles lá, né? E, por exemplo, você tendo 2 animais, um brinca com o outro. Então, se você adotar 2 gatinhos, 2 cachorros da mesma idade, eles vão se acostumar, né? Vão brincar numa boa, hora que você chegar em casa, eles estão lá sossegados, vão brincar com você também, daqui a pouco dorme todo mundo, você entendeu? Então, o ideal não é nem se pode adotar mais de um, é legal adotar 2 de uma vez. Tá certo. No próximo bloco, então, a gente continua falando sobre a adoção de animais. Hoje eu converso com o Erasmo de Oliveira, ele é protetor de animais. Você que está em casa também pode participar do programa, você já sabe. É só mandar um e-mail para analisedireta@hit@gmail.com. A gente volta já já, não saia daí.